Hashtag quem divide, multiplica. A gente está falando de integração, a gente está falando de trabalho colaborativo. Na medida em que a ciência se expande, muito mais gente agrega conhecimento. Eu posso dar bom dia, eu posso dar boa tarde, eu posso dar boa noite. Não importa o momento em que você está aqui conosco, coladinho, fazendo parte do novo ensino médio, dos componentes. Por falar em componentes, o tema da nossa aula hoje vai propor uma integração com os outros que fazem parte do trabalho de outros professores. Olha lá, tá no LED, é o trabalho, política e pensamento econômico, é o componente 4, a gente vai falar dos outros hoje. A atividade integrada é a número 5, estamos na aula número 5, já terminando o semestre, encerrando o bimestre, e como eu já tinha dado spoiler para vocês, nós vamos integrar os componentes. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, a minha especialidade é em História, mas como vocês já sabem, nesse formato a gente trabalha de forma interdisciplinar. Eu sou um homem de mais de 50 anos, tenho 53 anos, uso barba. Opa, não vale ficar pensando em ex-namorada, né? Uso barba, estou de boné com as iniciais do meu nome, estou com um blusão azul. Na Libras, nós temos o Éder, dá um tchauzinho, olha lá o Éder, todo meninão, felizão, muito bem. E depois do Éder, nós teremos a Maiara. E para copilotar a aula de hoje, aqui ao meu lado, o professor de História que está conosco há cerca de um mês, muito provavelmente você já o conhece. Seja muito bem-vindo, professor Valmir, para combinar com o dia, Frias. Bom dia, pessoal do segundo ano. Estamos aí para auxiliar aí na aula, né? Tentar fazer o melhor possível aí para auxiliar o professor Alcides Guerreiro aí nessa aula dele aí. Você não vai fugir não, se descreve, você não vai fugir não. Bom, eu tenho 51 anos, cabelos grisalhos, eu uso barba também grisalha. Tenho 1,89 m, 51 anos, né? Eu já falei? Acho que é isso. Tá usando preto? Tô usando uma camiseta preta, tô usando uma blusa de moletom azul, calça jeans. Muito bem, muito bem. Gente, vamos lá no LED que a gente vai ver o objetivo da nossa aula. Vocês estão olhando ali? É apresentar as possibilidades de integração com outros componentes do aprofundamento. Vem para mim, produça, vem para mim. Gente, quando a gente começou a trabalhar esse formato, não só havia aqui a proposta da interdisciplinaridade, bem como também a possibilidade, e essa possibilidade é mais do que bem-vinda, para a gente aqui construir a integração com outros componentes. A gente está no componente número 4, né? Mas tem o componente 1, o componente 2, o componente 3, o componente 5, que são componentes que dialogam entre si. E quando a gente fala de multidisciplinaridade, quando a gente fala de interdisciplinaridade, nada mais saudável que a gente promova aqui tal integração. Porque tudo que funciona de uma forma integrada produz um conhecimento muito mais estruturado e muito mais fácil de se compreender também. Quer ver uma coisa? Vamos mudar de LED aqui que a gente vai ver esses componentes, como eles se articulam. Mas antes, eu vou trocar uma ideia com o nosso caríssimo professor Valmir. Professor Valmir, rapidamente aqui, dá um toque. A gente estava falando que os professores trabalham os componentes, né? Comenta um componente aí que você está trabalhando assim que você assumiu aqui o Centro de Mídias. Eu sei que você já começou a subir aula, produzir conteúdo. Como foi essa experiência? Conta para nós do componente que você está trabalhando. Então, eu tô com aulas do Fundamental 2, né, por enquanto.
sexto ano e oitavo ano. Então, na verdade, a gente está vendo... essa semana a gente vai entrar na semana de estudo integrado, né? Mas até a semana passada a gente estava vendo, por exemplo, em oitavos anos, a gente estava vendo os processos de independência, né? Nas Américas. Começou pela América Espanhola e aí depois a gente entrou em América Portuguesa, né? Brasil. A gente teve aí 2 aulas a respeito disso. E no caso dos... Semestre que vem, quais são os componentes? Eu vou ter que ver ainda. Você já foi alocado para algum componente ou ainda está estudando isso? Eu vou ficar com o componente, né, do segundo ano, que seria... Não precisa saber o nome corretinho. Eu não vou lembrar o nome correto agora. O tema você consegue lembrar? Não, porque ainda estou vendo... Vocês estão elaborando isso? Esquematizar tudo isso, O importante é que quando chegar nesses componentes... Inclusive, você já deve ter visto aqui conosco, aqui nesse trabalho. Você vai perceber a interdisciplinaridade rolando ali. Sim. Você não vai ficar que nem nas aulas de Fundi, que são todas focadas exclusivamente em história. E você vai perceber que esses componentes, na medida em que eles acabam promovendo a interdisciplinaridade, eles buscam o diálogo. Não só com outras áreas de humanidades, mas inclusive pode vir aí, pode rolar uma ousadia e você buscar parcerias com biológicas, com exatas, né? Isso propicia bastante isso. Mas estamos aqui 2 historiadores, não é mesmo? E o componente 1, quer ver? Bota no LED lá, olha lá. O componente 1, ele trata de população em índice. Vai falar de estatísticas, de IDH e de inflação. Eu queria perguntar um negócio para você, Valmir. Normalmente, as pessoas encaram a matemática como uma ciência dura, como uma ciência insensível. Essa ideia de que a exatas ela é fechada em si mesma. E quando ela se relaciona com as ciências humanas, a gente percebe que a estatística, que vem de uma produção matemática, é fundamental para sensibilizar as ciências humanas na produção de políticas públicas, que visam atender demandas sociais com as quais a gente só fica sabendo de uma forma mais pontual através do trabalho dos matemáticos. O que você tem a comentar sobre isso? Você pensa assim? Você tem alguma experiência nessa relação entre matemática e ciências sociais? Eu acho que a principal é o que você até mesmo já falou, né? A questão das estatísticas, a questão de você lidar com os números, mas trazendo para aquele momento, para aquele momento histórico que você está vivendo ou para aquele estudo que você está fazendo em cima de alguma coisa, você vai ter que ter a questão dos números, né? Até para se posicionar, para ter uma ideia de exatamente, sei lá, quantas pessoas morreram numa epidemia que teve no passado, qual que é a relação, por exemplo, com a pandemia agora, né? Seria um bom exemplo. Bacana. E por falar em números, vocês estão vendo aí no LED, olha lá, trabalhar as questões relacionadas ao IDH, ao Índice de Desenvolvimento Humano. E aí eu vou pedir de novo para o professor Valmir comentar a experiência que ele tem do IDH como um indicador fundamental para se pensar a questão da qualidade de vida das pessoas. Como que você compreende isso? Então, acho que é importantíssimo a gente ter essa noção, né? Porque dessa forma você, voltando no que você falou agora há pouco, né? A questão das políticas públicas, tal, você tentar, por exemplo, criar políticas para melhorar o índice ou minimizar algum índice que seja ruim, né? No caso da nossa sociedade e tal. Então, acho que é por aí que você acaba trabalhando com o IDH, né? Quando a gente fala de IDH, que indicadores sociais vêm na sua cabeça? Acho que primeiro a questão da própria do nível estudantil, né, da população, a escolaridade e tal. Eu acho que é importante a gente ver isso.
melhorar isso, né, o máximo possível que a gente conseguir. Mas eu acho que a primeira, né, até por ser professor, acho que a primeira que a gente acaba pensando é a questão da escolaridade mesmo. Né? Muito bem. E nós temos aí também a questão da saúde, da moradia, do saneamento básico. E o importante é a gente perceber que, inclusive, os próprios índices que compõem aí o panorama dos indicadores sociais, eles também não são isolados. A gente percebe que quanto maior a escolaridade, há um impacto direto nas questões relacionadas à natalidade. Esse impacto se traduz aí por oportunizações relacionadas à formação estudantil, que também impactam a questão da natalidade. Tudo isso se relaciona com moradia. Tudo isso está ligado também, muitas vezes, a acesso à saúde, de modo que a gente pode perceber que esses indicadores acabam dialogando e construindo aí perspectivas que vão ser fundamentais para pensar um projeto de vida. E tem também algo que faz parte do nosso dia a dia, que está aí na casa dos índices, que é a inflação. Não é isso? Muitas pessoas imaginam, professor, que inflação é quando sobe o preço das coisas. Em termos econômicos, é essa a impressão que a gente tem. Mas do ponto de vista técnico, inflação significa o enfraquecimento da moeda. Né? A gente tem aí um processo de desvalorização monetária. Se a moeda vale menos, a gente precisa de mais moeda para comprar o mesmo produto que a gente comprava antes com menor moeda. E se a gente for trazer isso para um panorama atual, a gente vive aí um processo inflacionário que, diante de um mundo, nesse cenário contemporâneo de globalização, é impactado por fatores não só internos, e esses eu acho que são até os mais importantes, mas também não fogem a fatores externos. Exatamente. Por exemplo, uma guerra na Ucrânia, né? Algum movimento abrupto em alguma bolsa ao redor do mundo, subida da taxa de juros do Banco Central americano. O mundo hoje ficou mais complicado, né, professor? Ficou. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Então, por isso que trabalhar o componente 1 é a gente estar linkado com esses vários indicadores e essas várias informações, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, que vem nesse formato de número, mas que a gente sente na vida não como uma aritmética. A gente sente na vida pela qualidade de vida que a gente tem. Vamos para o LED, vamos lá olhar o 2, do contrato social, as redes. E aqui a gente está falando da web. O poder como administrador e aniquilador. Olha que curioso aqui, né? A gente está tentando aqui dar uma substância que tem um caráter dualístico. Traduz isso, professor, está meio esquisito o que você falou. O poder, ele não só pode administrar um contexto, mas ele pode também causar uma ruptura, uma destruição. Eu não sei se você pensa diferente, a gente está aqui para debater, a gente faz ciência, e ciência muitas vezes a gente conflita, debate, claro, com dados, com argumentos e sempre num alto nível civilizatório. Mas eu acho fundamental aqui a gente construir uma educação daqui para frente, nessa realidade de super interconexão que nós temos com a rede, de uma educação voltada ao humanismo, para que a gente agregue a ideia cada vez de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda, de que o poder ele tem que ter um compromisso coletivo, de que o poder ele demanda responsabilidades e de que o poder, acima de tudo, ele precisa ter uma perspectiva ética. Como que você compreende isso quando a gente pensa essa questão do poder e as redes sociais e a internet?
Eu acho que se você for pensar na questão poder e redes, acho que a primeira coisa que pode vir à mente é a questão de fake news, né? Ou seja, você utilizar as redes para passar uma informação errônea ou uma informação exagerada sobre determinada coisa, né? Eu acho que... E aí cai naquilo que você falou agora há pouco também da questão da ética, né? Ou seja, acho que a pessoa que tem o mínimo de ética, ela não vai ficar passando uma informação errada, principalmente com relação a um assunto sério como, por exemplo, a questão da pandemia, que a gente viu algumas fake news acontecendo aí, né? Naquele momento. Então, acaba sendo um total desserviço, né? A humanidade, a população, tal, você passar uma informação errada ou pela metade, né? E a gente acabou vendo alguns casos assim, como a gente vai acabar vendo. A fake news parece que ela veio para ficar, né? Infelizmente. A gente tem que ter sempre essa noção de fazer uma pequena pesquisa e ver se aquilo realmente é verdade ou não, né? Muito bem lembrado essa ideia de a gente analisar as fontes. E é importante também a gente lembrar que na transição da modernidade para a contemporaneidade, a gente deixa de uma forma cada vez mais solidificado a ideia de uma espécie de contrato social, de uma espécie de uma rede de consensos que é fundamental para você manter a ordem coletiva de uma forma saudável. E quando a gente lê alguns especialistas, professor, a gente nota algo curioso, algo fundamental para a manutenção saudável nessa rede de consensos que a gente tem que buscar no embate coletivo entre os cidadãos, é a confiança nas instituições. Como que você vai viver coletivamente se você não confia nas leis, se você não confia nos processos políticos, se você não confia no plano institucional da administração pública? Isso é fundamental. E o que a gente nota também, e eu estou trazendo aqui a contribuição de outros especialistas, é que a internet ela quebrou essa perspectiva de confiabilidade institucional. Ela deu asas, e você trouxe muito bem na sua fala quando você falou de fake news, a uma série de engendramentos, de construções conspiratórias, que nem tem dados para isso, nem tem indícios para isso. E hoje nós temos ciência, inclusive, para perceber que muitas dessas redes conspiratórias, elas não foram feitas de forma inocente. Elas foram feitas propositadamente para serem conspiratórias. E atingir o objetivo que é quebrar a confiabilidade nas instituições. E quando você tem uma quebra da confiabilidade nas instituições, você cria um clima de insegurança, um clima anárquico. E isso é profundamente nocivo ao Estado de Direito, isso é profundamente nocivo à democracia, né? Portanto, esse componente número 2, a gente tem que pensar de que forma a gente resgata, mantém esse contrato social, construído através de 2 pilares, que eu deixei bem aqui claro, né? Um é o bem comum e o outro são as instituições, porque sem esses 2 pilares, o que está em cima, o que acontece? Cai. Não é bom para ninguém. Para concluir aqui esse componente 2, a fala de uma militante da paz, não me lembro o nome dela agora, mas saiu na mídia essa semana, dizendo que as redes sociais, por que elas destruíram isso? E ela veio com uma tese que eu acho muito interessante, professor. Antes, quando não tinham as redes sociais, olha, ninguém aqui é contra as redes sociais, quero deixar bem claro, tá? A gente adora a internet, a gente usa a rede social, só que isso tem que ser pensado com responsabilidade. Por quê? Porque ela dizia, antes das redes sociais, as pessoas comungavam da mesma coisa. Porque a gente viu, todo mundo via os mesmos programas de TV.
As notícias, tanto em nível de difusão quanto em debate público, elas partiam do mesmo prisma, do mesmo foco, do mesmo assunto. O que a internet fez? Ela pulverizou isso, e ao pulverizar isso, ela faz com que microbolhas sejam criadas. E se as pessoas vivem em microbolhas, professor, o que acontece com o consenso? Fica disseminado em vários Não pontos, tem consenso. É. Porque você está no seu mundinho, o outro está no mundinho dele, o outro está no mundinho dele, e cada um retroalimentando informações que interessam só aquele mundinho. E sem a possibilidade disso alcançar um debate mais amplo, para que, inclusive, a gente possa lançar a dúvida, lançar o debate, né? E é algo que me preocupa muito, porque o futuro das democracias depende, indubitavelmente, do futuro que nós daremos ao uso, civilizatório ou não, da internet, né? É curioso porque um grande pensador tinha previsto isso, e quando ele falou dessa possibilidade, todo mundo desceu porrada no coitado. Ele já não está entre nós, mas é um pensador que eu admiro muito, Humberto Eco. Ele falava que, olha, as redes sociais, ela vai dar voz aos imbecis, né? Vocês não têm ideia do quanto isso pode ser prejudicial em nível coletivo. E na época todo mundo, conservador, ele não está percebendo, né, as amplitudes que esse modelo dá. Na verdade, ele percebeu e percebeu também que aquilo poderia ser usado não só para o lado... Ele percebeu tanto que ele foi além, né? que aquilo poderia ser usado também de uma forma que não seria legal para a democracia. Vamos aqui para o próximo. Investigando, tá lá no LED. Investigando as populações, com dados demográficos, tendências e comportamentos. Professor Valmir, olha, tudo aqui é raiz, tá? É de improviso. Às vezes, vou contar para vocês em off, ele chega para mim e fala, o que a gente vai falar? Eu sou espontâneo. Eu gosto de... Aqui é raiz, a gente vai lá e discute ali. Porque não fica ensaiadinho, né, professor? Acaba dando certo, né? É uma acaba conversa, dando certo. Um bate-papo. E mesmo quando a gente não sabe e a gente está em dúvida, a gente acaba projetando aqui algo que pode acontecer na relação do aluno com o professor em sala de aula. Isso. Ninguém tem a resposta para tudo. E nem sempre a resposta que a gente cobra é a resposta que a gente quer. E a gente vai ter que trabalhar a partir disso. Não é isso? Eu queria perguntar para você aqui... O Brasil está caminhando para ser uma população de velhos. Você sabe disso, né? Sim. Você tem ideia de quando, a partir de quando? Não, mas essa tendência está acontecendo. 2040. 2040? Já está aí, já. Já. Né? A pirâmide etária brasileira, ela sempre foi aquela pirâmide clássica, né? Da parte alta pequenininha e a base larga. A gente começou a inverter essa pirâmide e a taxa de natalidade, ela caiu profundamente no Brasil. Nós já estamos hoje com índices de natalidade iguais a países europeus. Não chega a 2 filhos por casal. Tá assim mesmo. Isso determina algumas coisas no futuro. Primeiro, que a gente vai passar por um período onde a população vai se ampliar cada vez menos, em números objetivos ela vai crescer cada vez menos, depois ela mantém uma estabilidade e depois ela começa até a cair. E simultaneamente a esse processo, a população de pessoas idosas será maior do que a população de adolescentes ou de jovens adultos. Isso impacta no serviço público, professor? Com certeza, né? Em que áreas, principalmente? A questão dos serviços de saúde... Previdência social... o que eu ia falar. A aposentadoria, a previdência social... Empregos! Uma formação muito grande aí de pessoas que vão ter que trabalhar cuidando de idosos, serviços especiais para idosos, né? E... a gente tendo uma população com uma escolaridade maior, uma natalidade menor, caminhando para o envelhecimento, as tendências mudam, os comportamentos mudam, e a gente não pode perder o foco, né, professor? Que a gente está preparando o nosso estudante para esse mundo. Sim.
Não é um mundo parecido com o meu. Um mundo parecido com o meu era o discurso do Brasil do futuro. Era uma população jovem, onde as famílias tinham mais de 4 filhos. Você também é daquela época que você tinha um monte de primo? Bom, eu tenho bastante primos, mas assim, se eu for ver, eu mesmo, né? Eu fui casado e tal, eu tenho um filho. Sendo que eu até pensei em ter mais de um. Mas, na verdade, conversando eu com a minha mulher na época, chegamos à conclusão que ia ser um só. Então já chega aí essa questão de estar diminuindo a própria natalidade, né? Sim, sim. Está sendo uma tendência aí. E como eu mesmo falei, isso muda todo um cenário aí que vai da publicidade a serviços públicos, a comportamentos, né? Lembrando algo que não é o tema do nosso debate aqui, mas daria uma boa aula também. Nós fazemos parte, eu e o professor, que somos da mesma geração, nascemos aí na transição da década de 60 para a década de 70, né? Da primeira geração pop da história. Olha que curioso, nós fomos a primeira geração que foi criada com TV. Sua época era o quê? Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Globo Vila Cor Sésamo. Especial, Vila Sésamo. Só que isso também teve uma ruptura, professor. Eu vejo isso no meu filho de 12 anos. Ele já é uma geração criada com o YouTube. O meu também tá Então, eles não veem mais, não é mais programa de TV, agora é YouTube. O que muda profundamente. Porque lembra quando eu falei que antes todo mundo via os mesmos programas e o debate acontecia a partir de consensos fáceis, porque tudo era homogêneo? Na sala de aula você ia discutir o filme que você Pois viu no hoje dia anterior, não. né? Seu filho Porque vê todo mundo ia ver o mesmo filme. Seu filho vê um canal, o outro vê outro canal, o outro vê outro canal, e as bolhas elas vão se segmentando cada vez mais. Vamos para o quinto e último tema aqui. Olha lá, tá no LED. O quinto e último componente, ele fala de mudanças sociais, demografia, que é população, e também de trabalho, que muito interessa aos nossos estudantes. A relação entre migrações e empregabilidade. Olha, a gente não pode esquecer, né, professor? Com a globalização, determinados deslocamentos ficaram extremamente facilitados. Principalmente se você tem estudantes que têm uma perspectiva de formação global. O que é isso? Pode parecer luxo, tá, gente? Mas a gente tem que começar a encarar isso a sério. O sujeito é formado em 2 línguas, já trabalha com tecnologia de ponta ou sabe muito bem navegar e mexer com tecnologia de ponta. Quando ele se empregar, não vai ser que nem na nossa época, que era na mesma cidade que você tinha que arrumar um emprego. Hoje, nesse cenário, você pode ser empregado em outro continente. Mas eu tenho que me deslocar? Muitas vezes não. Você vai trabalhar remotamente. Porque, reparem, a gente está produzindo dados. Hoje o conhecimento é igual a dados. Hoje a riqueza é igual a dados. Não é que nem antigamente que a riqueza era aço, que a riqueza era carro, geladeira, avião. Não! Hoje a riqueza é igual a dados. As maiores empresas do mundo produzem dados. Você já percebeu? Microsoft, Apple, Google, Amazon, elas produzem dados. Dados e logística. Então, essa realidade ela vai se intensificar ainda mais na continuidade do século XXI. E, na medida em que a gente está globalizando, tem que se aprofundar também os nossos componentes civilizatórios pelo respeito étnico e racial. Porque a gente vai conhecer gente de países diferentes, de etnias diferentes, e isso vai ficar cada vez mais intenso. Damos aqui um briefing dos componentes que vão além do nosso, que é o 4, e no segundo semestre a gente vai trabalhar de uma forma mais integrada ainda. Valmir, dá um tchauzão pra galera. Tchau, pessoal do segundo ano aí, até uma próxima aí, bons estudos a vocês. Eu agradeço a participação do professor, a gente se vê em breve, não se esqueçam de avaliar a aula. Beijo pra vocês, valeu, tchau, tchau.